Muito bem, meus amigos, na aula de hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre digestão. E vamos trabalhar doença de Crohn, diverticulite, doença celíaca. É um bônus track em que a gente vai falar um pouquinho sobre doenças relacionadas ao aparelho digestório e em cima disso a gente vai discutir alguns assuntos interessantes. Está interessado? Não é? Se você está interessado, então espera 2 segundos, a gente já volta. Muito bem, cá estamos nós de novo para um bônus track relacionado a problemas do aparelho digestório, tá? E no primeiro momento eu queria te mostrar uma função do próprio aparelho digestório, ou seja, vamos aproximar aqui um pouquinho. Esse é o intestino delgado, tá aí ele apresentado, prazer, intestino delgado, prazer. E nesse canto inferior aqui do lado esquerdo é um desenho representativo do intestino delgado e você percebe uma quantidade imensa de dobras nessa parte interna do intestino. Essas dobras da parte interna do intestino aparecem também aqui do lado. Eu vou dar uma ampliada na nossa imagem para você dar aquela acompanhada mais de perto. Está aqui uma dobra do intestino, que é uma vilosidade intestinal, e aqui ela se repete uma dobra da vilosidade intestinal. Aqui você percebe, inclusive, cada um desses pontinhos escuros que aparece na imagem é o núcleo de uma célulazinha da parede do intestino. Além das vilosidades que a gente está enxergando aqui, as células da parede do intestino têm microvilosidades, que são dobras da membrana plasmática. Lembra disso? Depois, se não lembra, dá uma acessada lá na parte de citologia das nossas aulinhas e você vai encontrar esse assunto com tranquilidade. Quando a gente fala das vilosidades, das dobras da superfície de contato do intestino, para que servem essas dobras? Toda vez que você se encontrar diante de uma questão que fale que alguma coisa dobrou, tá? Deixa eu pegar aqui para dar uma marcadinha. Toda vez que você encontrar uma questão que fale que alguma coisa dobrou, cara, desconfie. Desconfie porque ele está falando de aumento de superfície de contato. Tá? Isso já apareceu na prova do Enem, numa questão que falava de serpentes e dobras no intestino da serpente. A gente vai resolver essa questão no próximo GPS. Ele também falou já colocou aumento de superfície de contato falando de galhada de animais de clima frio, e era uma questão da prova do FRJ, de uma universidade do Rio de Janeiro, que é bastante conceituada, e ela colocou uma questão falando sobre a perda da galhada no inverno, perda da superfície de contato. Depois a gente até posso gravar uma aula falando de aumento de superfície de contato. Se você tem dúvidas sobre o assunto, manda mensagem, coloca a mensagem no próprio vídeo aqui no YouTube, se você está assistindo no YouTube, ou manda direct, manda uma mensagem lá no Instagram e Facebook. Yes? Agora, você já ouviu falar de alergia ao glúten? Cara, sinceramente, vou ser sincero com vocês, eu acho que cada vez mais as pessoas elas vão olhando determinadas coisas no supermercado, porque agora tudo isso está muito mais comum, digamos assim, as marcas, tem muito mais marcas falando de que não tem glúten, que não contém glúten, colocando, estampando na embalagem, que eu acho que as pessoas elas cada vez mais procuram o que não tem glúten, mas pelo simples fato de achar que faz mal. Ah, esse negócio aí deve fazer mal, por isso que tem alguns que não tem, né? Então eu vou comprar aquele ali, não vou comprar esse aqui não. Cara, não é assim, né? Ou seja, você deve evitar glúten caso você seja alérgico a glúten. Se você não for alérgico a glúten, em princípio você não precisa evitar o glúten. Glúten é uma proteína que é muito comum, quando a gente fala de farináceos. Então, pão, por exemplo, tem glúten normalmente. Agora, você vai encontrar, obviamente, aquelas marcas que já não tem glúten na formulação do pão. É uma proteína que a gente chama carinhosamente de glutelina. Deixa eu botar aqui um laser, pronto, um pontador laser. Então ele tem o glúten tem como principal proteína a glutelina, e as pessoas que são alérgicas a glúten, elas acabam criando um processo inflamatório e alergênico a essa proteína. É muito semelhante à proteína, à alergia à proteína do leite,
E depois eu vou fazer um vídeo à parte falando de intolerância à lactose e alergia à proteína do leite, são coisas diferentes, tá? Se você acha uma boa ideia também, deixa a mensagem, não é, de que, caraca, eu quero ouvir sobre isso. Então, no caso do glúten, as pessoas que são alérgicas ao glúten acabam gerando uma resposta imunológica contra essa proteína. Ao acontecer isso, você percebe aqui pela imagem, vou dar uma ampliada aqui para você dar uma bisoiada, você percebe um intestino saudável, com uma quantidade grande de vilosidades visíveis, e você percebe o intestino de uma pessoa com doença celíaca, que é a alergia ao glúten. E você não enxerga mais essas vilosidades, né? Você não enxerga mais essas dobras aparentes. Né? O que está acontecendo é isso aqui, ó. A pessoa perde essas dobras da parede do intestino. Consequentemente, ao perder as dobras da parede do intestino, por conta do processo inflamatório, não é na verdade uma perda, é porque a parede do intestino está inflamada, então ela incha, e esse inchaço faz as vilosidades irem se perdendo. Você vai reduzir a superfície de contato para a captação de nutrientes. Então isso vai gerar uma série de problemas para a pessoa com doença celíaca. Diarreia é o principal problema das pessoas que têm, essa perda de vilosidade por conta do processo inflamatório. Yes? Entenderam o que é alergia a glúten? No Rio de Janeiro já houve uma pergunta no exame qualificatório da UERJ pedindo só para você dizer qual era a característica química do glúten. Se era uma proteína, um açúcar, uma gordura. Como eu falei, às vezes as pessoas evitam sem a mínima noção nem do que é. É uma proteína e a principal proteína no glúten é a glutelina. Yes? Tranquilex, Sedilex? Maravilha. Seguindo um tiquitito a mais, doença de Crohn não é alergia a glúten. A doença de Crohn, ela já é um processo imunológico e inflamatório contra as células da própria parede do intestino. Então, é o sistema imune que, na tentativa de defender, por exemplo, de uma infecção bacteriana, acaba produzindo anticorpos contra as bactérias e o problema será debelado, mas o sistema imunológico começa a atacar a própria parede do intestino. Então é uma doença autoimune que ataca o trato digestório, provocando um processo inflamatório na parede do intestino. Yes? Aí esse processo vai gerar diarreia, dor abdominal, náuseas, vômitos, perda de apetite, ou seja, os sintomas eles acabam sendo parecidos porque é um processo inflamatório na parte interna intestinal. Isso é doença de Crohn. Yes? Maravilha, tranquilo, favorável. Que não é diverticulite. Aqui até, deixa eu voltar um pouquinho. Tá vendo que aqui a gente tem um divertículo, ó? Divertículos nada mais são do que espaços, bolsas. Aí coloquei uma imagem aqui, não é, dessa região, nessa região aqui do intestino grosso, na região sigmoide. Você tem normalmente bolsas, que são os divertículos, que as pessoas que apresentam diverticulite, elas acabam tendo um exagero dessas bolsas, e essas bolsas elas vão inflamar de tempos em tempos. Então, no processo de diverticulite, é uma inflamação também na parede, não é uma doença, não é autoimune, é por conta do acúmulo ali que você tem de alimento nessas dobras, que vai acabar levando a um processo inflamatório e, consequentemente, dor abdominal, prisão de ventre, sangue nas fezes. Os sintomas são muito parecidos, tá? Então, você precisa entender, para que a gente possa... ele não vai perguntar para você, vamos entender uma coisa, ele não vai perguntar para você o que é diverticulite. Ele não vai perguntar para você o que é a doença de Crohn. Ele não vai perguntar para você o que é uma doença celíaca. Ele vai contar uma história e vai utilizar essas doenças como uma situação-problema para perguntar alguma coisa em cima dessa situação-problema. Ou para falar de velocidades que são perdidas, ou para falar de uma doença autoimune, e por que ela existe, o que está acontecendo, ou então para falar do processo inflamatório em divertículos e de alguma maneira falar de inflamação. Ela vai pegar, a questão vai pegar a situação em si da doença, não é, que envolve e que é comum em muitas pessoas, e vai utilizar para colocar como pano de fundo da questão. Sim? Beleza? Tranquilo? Entenderam a aula de hoje? Tá? E se você por um acaso gostou desse conteúdo, mais uma vez eu só tenho uma coisa a pedir-te, que você compartilhe esse conteúdo, fale para o amigo, diga para ele acessar o vídeo, assistir o vídeo, aquele seu amigo que você sabe
que não tem condição de pagar um curso pré-vestibular, que não tem condição, não é, de ter um conteúdo não é mais detalhado, com uma estrutura, não é, melhor, passa o link desse vídeo para ele, né, e me ajude a fazer o conteúdo chegar a todos que precisam do conteúdo de biologia, tá? Espero que você tenha gostado. No próximo vídeo, na quarta-feira, a gente entra em digestão, mas aí uma digestão sem trabalhar, não é obrigatoriamente problemas, boca, estômago, intestino, como é que funciona. Acredito que nós precisamos de 2 semanas para isso, com GPS no meio do nosso processo. Um beijo enorme, foi um prazer estar de novo com vocês. A gente se vê no próximo vídeo do canal. Até mais! Ô Elizabeth, que negócio foi aquele daquele coração no meio, né, com aquela mãozinha? Você não gostou não? É pra galera curtir mais aí as paradas. Aí por falar nisso, acho que eu tenho esses problemas aí. De vez em quando eu tenho umas diarreia braba.